todos os dias estamos ali firmes, fortes e plantando a sementinha, nos esforçando para fazer com que todas essas crianças se tornem, sim, cidadãos pensantes e defensores da sua opinião, né? Isso, e vamos professor. chegar lá e todos eles já estão aí bem encaminhados, assim como a Júlia. Queremos aí muito mais escritores, cientistas e ótimos profissionais, se Deus quiser. Olá, professora, professor, bem-vindo a mais um podcast Professora Nota 10. E hoje eu não estou sozinha, hoje eu trouxe reforços, minha filhinha Júlia. Em todos os episódios eu falo da Júlia, falo do livro da Júlia. Falei, não, Júlia, você precisa ir comigo. Então ela aceitou o convite aqui da mamãe. Obrigada, meu amor, por ter vindo aqui ajudar a mamãe. E a professora também que vai nos auxiliar hoje, que vai estar aqui conosco, uma convidada especial, professora de língua portuguesa, gente. Por isso que eu quis colocar a Júlia aqui junto com a gente nesse papo, porque eu sei que vai ser bem legal e vai trazer muito conteúdo legal aí para vocês. Mas antes de apresentar a professora, eu quero que vocês se inscrevam nesse canal, gente. Me ajude aí, ó. Para um minutinho. Se inscreva nesse canal, deixa o like. Coloque aí nos comentários o que vocês têm achado desses episódios, de sugestões, o que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui como assunto para ser abordado. E nós estamos na primeira temporada só do Professora Nota 10. Para que venha a segunda, terceira, quarta, 10ª temporada, eu preciso que vocês compartilhem, que vocês deixem o like e pegue esse link aí, espalhe para esses professores aí, Brasil afora, para os amigos, porque eu quero que vocês estejam aqui comigo, que o próximo seja você aqui convidado, compartilhando das suas vivências e experiências. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, então deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe, professores. E hoje eu vou apresentar minhas convidadas aqui. Primeira, Júlia Miranda. Júlia Miranda, filha de Vanessa Miranda, com muito orgulho. E a professora, que é nossa convidada, deixa eu pegar aqui a apresentação dela, é a professora Marinalva Coelho. Ela trabalha na educação desde 2004, então são 9 anos de experiência já na educação, né, professora? 9 anos, bastante tempo. Ela é casada com o Tiago, mãe do Henrico e da Ana Júlia. Essa é a professora Mari. Bem-vinda, professora. Obrigada. É um prazer estar aqui. Gostei muito do convite. Muito obrigada, viu? Sim, você foi muito bem recomendada, inclusive pela professora Cindy. Obrigada, viu, Cindy? Ela tem recomendado aqui uns professores, ela disse que tem mais de 30 anos de educação, então ela conhece professores fantásticos, ela tem ali me indicado professores extraordinários. Obrigada, viu, Cindy? Muito obrigada. E é um prazer ter você aqui, Pro. Sou eu quem agradece o convite. Tá. Pro, nós vamos já iniciar aqui o nosso bate-papo, mas antes eu quero começar com a Julinha, porque todo professor que vem aqui ganha um presente. Estou lisonjeada. Então a Julinha vai te entregar, tá? Que o lindo. livro dela. Mas antes de dar o livro para a professora, filha, fala um pouquinho do seu livro, do que esse livro fantástico fala. Ele vai contar a história sobre 2 irmãos que eles tentaram sobreviver a uma pandemia. Só que o Mauro, que é o personagem principal, ele descobre que a doença da pandemia não é uma doença. Então, tem um pouquinho de drama aí, porque ele tenta descobrir o que está acontecendo com os jovens que estão, né, morrendo lá. E ele descobre que ele também está doente. Depois descobre que a irmã mais nova dele está doente. Então, ele tenta salvar ele, tenta salvar a irmã mais nova dele. Então, tem um pouquinho de drama, de ficção científica, que eu abordei bastante sobre isso. E, enfim, é uma história bem de família, assim, sabe? E, assim, as pessoas costumam chorar com o final. Mas eu amo muito essa história, então é um orgulho pra mim também estar aqui falando dela e entregando pra senhora. Ai, obrigada! O professor nem gosta de livro, né? Ai, meu Deus, obrigada. Olha, eu tô lisonjeada. Mas parabéns, mil vezes parabéns pra você. Esse aqui é o primeiro de muitos que virão, porque é uma escritora jovem, né?
É difícil ter, olha... Escritora best-seller, Parabéns, já Inês. profetiza na vida Nossa, dela. Isso é o primeiro Vai de ser muitos conhecido. best-sellers. Não é? É isso mesmo, Pro. Eu amei. E- Amei mesmo, sério mesmo. E eu gostaria de falar aqui para as professoras que estão em casa, para as mães, né, professoras, Sim. mães, como que foi essa jornada da Julinha aqui para virar escritora? Com quantos anos, filha, você começou a ter essa ideia e essa ideia sair do papel realmente? Com quantos anos você começou a escrever? Então, eu acho que pra falar sobre isso tem que voltar lá desde o começo, né? Porque eu sempre li muito. E quando eu comecei a ter 10 anos, eu comecei a pegar livro mais concreto mesmo, livro grande, assim. Porque normalmente eu lia mais gibi, livro com imagens. Daí, com 10, 11 anos, eu comecei a ler bastante livro, né, de ficção científica, essas coisas. Jogos Vorazes, Divergente, inclusive são uma das minhas maiores inspirações. Então, eu sempre me senti muito instigada a escrever, porque eu sempre tive muito contato com a leitura. E eu achava incrível o que um escritor fazia, que o Stephen King, ele fala que escrever é como telepatia. Então, você vai colocar os seus pensamentos para outras pessoas. Então, é algo magnífico, assim. Eu sempre tive muita vontade mesmo quando eu era nova. E daí, a ideia verdadeira, assim, chegou quando eu tinha 14 anos. Eu estava numa aula de ciências. Foi uma professora que me deu a inspiração também. Tá vendo? Foi. Sempre uma professora. E daí eu tava lá na aula dela, ela tava explicando sobre lá Charles Darwin, as teorias da evolução, e eu prestando atenção assim, achando o máximo ela explicando e achando incrível as ideias, as teorias. Comecei a anotar tudo. Cheguei em casa e eu comecei a modificar algumas coisinhas pra colocar no formato de ficção. Aí surgiu Chamas Vivas, Ascensão também, que é o livro principal, né? Então, assim, basicamente foi a escola mesmo que me deu todo esse suporte, né? Porque, pra começar com a minha mãe, que ela me incentivava muito a ler, e também com essa minha professora. Também tive outros professores, assim, lá no Fundamental que me incentivavam muito. Então, foi uma jornada, assim. Tá vendo? Nossa! Sementinha que a gente planta, às vezes a gente tá ali falando, acha que tá entrando num lado, saindo do outro, e não é. Pro. Toda sementinha... Vai Um dia ela vai germinar em algum lugar, em alguma terra. Ela vai germinar e dá nisso. Você viu que coisa linda? Ah, Pai, mãe, professora, seja intencional. Eu saía, a gente sai de casa, né? O filho sempre fala, mãe, traz um presente pra mim. Seus filhos são assim, porque eu não posso sair. Traz alguma coisa pra mim, não é nem um presente, alguma coisa, qualquer coisa. E o que eu fazia? Eu saía, tá bom, eu trago. Eu trazia um livro pra ela. Sempre dei muito livro de presente pra Julinha. Ah, você não pediu? Trazia gibi, quando ela era menorzinha, né? E depois eu fui trazendo, né, livros mais... né, com mais conteúdo. Então, o presente que eu sempre dava para ela era livro. E isso foi estimulando ela a leitura e até ela chegar onde ela está hoje, como uma escritora. Aos 14 anos ela escreveu e foi lançado ano passado esse livro. E eu sei que é o primeiro de muitos. A obra-prima dela, né, filha, que é a Ascensão. Esse aqui vai ser o seu tesouro. A obra-prima, que é o Ascensão, está ainda em construção, mas é um motivo assim, de muito orgulho. Minha filha foi a vida toda aluna de escola pública, né? Eu nunca coloquei ela numa escola particular, da rede de Barueri, inclusive, está se formando esse ano no ensino médio. Com muita luta, mas vamos lá. Venceremos! Falta um pouquinho, né? Não é só você, Pro, que está contando, né, nos dedos para terminar as aulas, essa mocinha aqui também. E, enfim, mas seja intencional, dê livro para os seus filhos e o que eu falo, o exemplo arrasta. Então, para que você faça o seu filho ler, você precisa ser exemplo para ele, né? Professor, professora, pai, mãe, você tem que estar lá lendo na frente do teu filho, ele observando você ler para estimular esse hábito de leitura que é tão transformador. Sim. Tá bom? Então, obrigada, meu amor, por ter vindo aqui. E agora a gente vai falar com a professora Mari. Professora, eu quero saber um pouquinho de você, dos projetos que você tem desenvolvido aí na escola, que eu sei que tem muita coisa boa aí que a professora Mari tem feito na escola. Sim, todos os dias, né? Primeiro, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada, né? Me sentindo mesmo. Muito feliz por estar aqui e poder falar um pouquinho desse nosso trabalho que é
tão importante. E primeiro mandar um beijo, né, para todas as minhas amigas, colegas, parceiras de todos os dias, a minha diretora, as minhas coordenadoras, todos os professores que trabalham comigo todos os dias, meus pares, meus colegas. E podemos dizer, sim, que somos professores, somos guerreiros. E todos os dias nós matamos, sim, 10, 15, 20 leões por dia, né? E todos os dias estamos ali firmes, fortes e plantando a sementinha e nos esforçando para fazer com que todas essas crianças se tornem, sim, cidadãos pensantes, Sim. e defensores da sua opinião, né? Isso, E vamos professor. chegar lá e todos eles já estão aí bem encaminhados, assim como a Júlia, né? Queremos aí muito mais escritores, cientistas e ótimos profissionais, se Deus quiser. Se a gente pensar, né, professora, na nossa missão como Sim, professor, todos os dias é uma guerra. é uma missão, e é uma missão missão. tão nobre, né? Sim. E eu fico perguntando aonde isso se perdeu, né? Porque todas as profissões passam pela profissão do professor. Não existe. Se não tiver professor, não tem profissão. Não tem, exatamente. Né? E eu quero entender ali e fazer o resgate dessa valorização, entender onde isso se perdeu e resgatar isso, porque os professores, Nós eles... estamos tentando fazer todos os dias e abordar e elaborar projetos faz com que a gente resgate também e incentive o aluno a querer fazer coisas diferentes e que a aula não fique somente naquela coisa maçante de lousa, caderno, giz. Lousa, caderno, só. Fazer coisas diferentes também é uma aula e faz com que o aluno queira fazer cada dia mais coisas diferentes, queira conhecer, queira buscar, queira pesquisar. E fazendo os projetos, às vezes a gente faz tanta coisa e esquece, é tanta empolgação que a gente esquece de pôr no papel, esquece de divulgar, porque a intenção, na verdade, é fazer com que o aluno aprenda, com que o aluno queira buscar. E a gente às vezes até esquece de divulgar, porque é tanta coisa que todos os professores fazem todos os dias que a gente esquece de divulgar e acaba ficando escondidinho ali, né? Exatamente. Porque o professor, ele é... Na verdade, todos os dias nós somos um pouquinho de tudo. Pai, mãe, médico, psicólogo, enfermeiro e, por último, às vezes, o professor. É verdade. Então, a gente tem um pouquinho de cada coisa ali todos os dias. E não é uma jornada, assim, um pouco solitária, vamos dizer assim, sozinha? Porque é você com seus alunos dentro de sala de aula. E a confiança. Muita confiança que a gente tem no nosso trabalho, porque nós temos certeza ali do nosso potencial todos os dias e a gente sabe do que cada aluno é capaz. É por isso que a gente não desanima, a gente não desiste, apesar da canseira, apesar do peso que é, mas no final, quando a gente vê todo aquele produto pronto, a gente até chora, fala, meu Deus, a gente esquece, é igual uma mãe que leva a gestação, é tão cansativo, é tão... Quando nasce, quando você vê pronto, você nem lembra de todo o desgaste que foi, de tão difícil que foi, quando você vê pronto, você fala, foi ótimo, foi divino, foi maravilhoso, mas quando você para pensar, é bom nem pensar. É bom nem pensar, Vai, né? faça, porque no final sempre vai ter um resultado. E vai valer a pena, Sempre vai ser positivo, sempre. Nem que seja vai ser positivo. E às vezes, na correria do dia a dia, a gente não percebe quanta coisa grande a gente está fazendo. Sim. E aí depois vem o retorno de pais, de famílias, dizendo, olha, meu filho chegou em casa e falou isso, fez isso, porque a professora falou isso pra gente, isso. Então, esse retorno nem sempre vem no dia seguinte, nem sempre vem no mesmo dia. Ele vem com anos depois. A longo prazo. É sempre a longo prazo. Dificilmente vem ali, no estalar de dedos, ou no dia seguinte, ou no mesmo dia. Sim. Difícil, a grande maioria das vezes, ou sempre, esse retorno ele vem 2, 3 anos depois. Ou às vezes, que nem a Júlia, esse retorno, ele vem com tempo depois que esse aluno já se formou, aí ele lembra de você, daquele conselho que você deu, daquele ensinamento que você fez. Então, no dia do professor agora, eu recebi textos e textos enormes
de uma aluna de anos atrás, que já está formada. E outros alunos foram vindo que eu pensava que eles nem lembravam mais de mim. Alunos já formados. Professora, ó, eu passei por tal e tal situação, eu lembrei que um dia você fez isso, ou falou isso para mim, ou... Nossa, gente, eu chorei, eu nem em casa estava viajando e recebi ali um texto de uma aluna já antiga, já formada. Aí veio outro, falou, gente... É a mesma... Eu fiquei assim, maravilhada. É o mesmo processo, né, Pro, de plantar uma árvore, né? Tem alguém processo. Vai lá, planta, um professor vai lá, planta uma semente, aí vem o outro e rega. Exatamente. Aí brota, né? Forma. E ali vai sendo regado, até que vai virar uma árvore gigantesca. E aquele lá que lançou a primeira semente, muitas vezes não tem nem noção de onde esse aluno foi parar, né? Às vezes a gente tem essas histórias bonitas que nos motiva a não parar, que a gente consegue... É isso, né, que nos move, na verdade. Consegue ainda ter esse contato com esse aluno de alguns anos, Exato. mas são poucos que a gente consegue ter. Às vezes a gente encontra na rua já formado e eles nos reconhecem, assim, a gente pegou pequenininho, com 11, 12 anos, aí você vê moças lindas, rapazes, homens já feitos. Você olha e fala, quem é você? Aí você tenta buscar aquele rostinho, sabe? Aí você lembra dele pequenininho. Professora, já tô quase do seu tamanho. Professora, já passei de você. Nós somos a régua, né? Sim. Eu falo, não, filho, fica tranquilo. Todos vocês serão maiores do que eu. Fique em paz. Todos vocês são maiores do que eu. Mas, assim, muito grandes mesmo. E aí eu fico tão feliz, porque eu percebo que, apesar do cansaço do dia a dia, da cobrança, das metas que a gente tem que fechar, a gente vê o retorno. Aí você percebe, meu trabalho não foi em vão. E não é em vão. É isso, Pro. É isso. A gente precisa dessa motivação, Sim, né? Os professores têm andado muito desmotivados pela circunstância, mas nós precisamos retomar essa motivação, aquilo que nos move. Motivação que nos move. O que nos move é fazer a diferença na vida do outro. Fazer a diferença na vida daquela criança. É saber que nós estamos plantando em terra fértil, porque coração de criança é terra fértil. Ele vai... E o coração da criança, eu costumo falar, é de quem chegar primeiro, viu pai, viu mãe, viu professor. Se é você que chega primeiro no coração dessa criança, ela vai, o seu fruto que vai brotar ali. Então, a gente precisa ser rápido e alcançar o coração, né, dos nossos filhos, dos nossos alunos, para que não venha outro e roube o coração deles. Né? E olha que oferta tem, hein? Exatamente. Propostas, tá cheia, né, professora? Cheia. A gente que tem que tomar esse cuidado todos os dias, porque a gente lida com crianças, como que eu posso dizer? Carentes em todos os sentidos. Sim. E aí, se a gente percebe essa terra carente, se a gente plantar a semente certa, a gente consegue até resgatar essa criança e fazer com que essa criança não se perca nas ofertas que o mundo tá por aí afora, abraçando quem tá perdido, né? Então, a gente tenta todos os dias fazer com que essa criança, muitas crianças de famílias carentes, em todos os sentidos, né? Fazer com que essa criança não se perca. É isso, Pro. E, às vezes, a escola é a casa. Sim. A casa a fonte de segurança que essa criança tem. Às vezes, nem ela mesma sabe. Mas nós, com a experiência, com aquele olhar de professor, de profissional, de pai e de mãe, a gente percebe a carência daquela criança e tenta buscar. Sim. Tenta buscar e tenta segurar. A gente sempre dá o nosso máximo, né? Todos os professores, não canso de te falar, todos têm ali a sua missão e a sua força. Que é difícil, mas a gente tenta, nem que seja num fiozinho, todos os dias a gente segura firme ali para poder fazer o bem àquela criança, não só. E esse bem que a gente faz para ela, retorna para a gente. Pro, eu sei que você é professora de língua portuguesa, né? PEB 2. Eu sou a chata que cobra todos os dias de todo mundo. Língua portuguesa e PEB 2. Eu dou aula como PEB 1 para
o ciclo de alfabetização. E É a base. Isso. Você é mais importante que eu. Você é a base. Mas eu trabalhei já também como PEB2 em educação especial. Então, eu acompanhava um aluno de 6º, 7º ano ali dentro de sala de aula. E deixa eu te falar uma coisa que eu observei, tá, Pro? O professor o PEB2, no caso, a passagem dele em sala de aula é muito rápida. Sim. Geralmente é 50 minutos ali. Às vezes tem uma dobradinha, e aí se aproveita um pouquinho mais a aula, mas se não, é aquela passagem muito rápida. Exatamente. E a inclusão para esse professor é muito difícil, porque nós, como PEB1, nós temos ainda aquele tempo com o aluno em sala de aula, um período ali muito maior para observar, para entender aquele aluno. Mas eu vejo que o PEB2 não, é muito desafiador para o professor PEB2 trabalhar a inclusão, porque ele não tem, às vezes, muito tempo de conhecer ali as necessidades daquele aluno de inclusão e os outros também. Então, eu vejo um desafio muito grande aí ser PEB2. Mas maior ainda com essas crianças, com esses alunos de inclusão. E eu sei que você tem feito um projeto fantástico, né, na sua escola. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto, até para compartilhar com as professoras e dar ideias aí e agregar aí para essas professoras PEB2, que é muito desafiador, viu, professora? Ser professor PEB2. É mesmo. Na verdade, o projeto nasceu vamos dizer assim, da inspiração de um colega, né, que é o Ricardo, que ele faz aí muitos projetos. Aí eu falei, não, também quero, né? Só que fazer projeto não é tão fácil, tão simples assim. Você tem que botar a mão na massa, o nascer do projeto, né, Júlia? Nascer do livro, a mesma coisa, nascer do projeto. Primeira coisa, botar no papel ali todas as ideias, montar bonitinho e depois a prática é essa parte que é a parte mais difícil. A prática é mais deixa eu entender, fácil. quem te inspirou foi outro professor? Esse professor, ele já foi meu diretor. Assim que eu comecei na rede, né, ele já era diretor. E aí ele sempre fez vários projetos e eu participava junto com ele. Sim. E aí o que acontece? Eu falava, não, se você consegue, eu também consigo. Sim. Também vou fazer um. E isso eu ia protelando, até o dia que eu falei, não, acho que agora eu vou ter que fazer alguma coisa, né? E aí nasceu o quê? A ideia de fazer a inclusão. Por quê? Todo mundo vai da teoria para a prática. Eu fiz o sistema oposto. Eu fui da prática para a teoria, porque a prática eu já vivia dentro da minha própria casa com o meu milagre, que é o meu filho Henrico, de 5 anos, que é o meu milagre, é o meu presente que Deus me deu, porque assim, eu não tinha tanta facilidade de engravidar, e aí por meio de um tratamento de fertilização, Deus me deu o Henrico, né? E aí, nós professores sabemos que toda criança tem ali, em cada etapa, os comportamentos que ela tem que apresentar, né? De tantos a tantos meses ela tem que fazer isso, de tantos a tantos anos ela tem que falar a quantidade certa de palavras, tais comportamentos, né? Enfim. E o meu fez tudo isso muito bem, lindamente, mas cadê a funcionalidade da fala? Cadê chamar a mamãe para lá e para cá? Não tinha. E eu demorei para perceber, até 1 ano, vamos lá dizer assim. Por quê? Ele canta lindamente, uma afinação que eu falava, gente, é demais para uma criança. Ele consegue perceber o tom da música, se está muito alto, se está muito baixo. Se ele tira a música num tom muito alto, ele vai abaixando até chegar no tom certo, no ritmo certo. Isso com 1 ano ele fazia. Então eu percebi, é normal. E outra, ele não precisa ficar me chamando toda hora, porque eu dou tudo para ele no horário certo, é sempre só eu e ele. Então, para que ele vai ficar me gritando? Então, isso fez com que eu me atrasasse um pouquinho. Mas aí eu falei, não, tá estranho, ele não me chama. Aí fui eu correr atrás. Mas aí, pandemia. Então, vamos. E aí? Consulta presencial. Cadê? Não tem. Então, eu fui buscar conhecimento, eu, meu esposo ali, nós dois. Fomos orar, fomos buscar conhecimento, fomos colocar em prática e concomitante a isso, buscar ajuda profissional. Conseguimos. Então, assim, o Henrico... E saiu o diagnóstico dele. Já qual que é o diagnóstico dele? Ele é autista de nível de suporte 1,
que é o famoso autista leve, né? Sim. É aquele que, assim, vida normal, faz tudo lindamente muito bem, sozinho. Só que, assim, a funcionalidade da fala dele, assim, é a dificuldade de se expressar. Sim. Então, assim, ele tem dificuldade de pedir as coisas ou de reclamar. Então, se ele fica me chamando demais, é porque alguma coisa ele quer. Aí, eu, como mãe, eu entendo pelo olhar dele, pelo rostinho dele, eu sei qual é a dificuldade que ele tá. Então, um estímulo, o que você quer? Perguntar, estimular a fala, e ele vai falando. Entendi. Então, assim, ele vai ser aquele adulto que com o estímulo na infância agora, né? Isso vai se dissipando. Pro, até para ajudar outras mães também que Sim. têm filhos autistas, como que é esse suporte dele na escola? Como funciona? Ele tem algum suporte na escola? Como que você conseguiu esse suporte? Já chegou e já estava lá ou você teve que correr atrás? Isso como é que importante, foi esse processo? exatamente. Primeiro passo é, assim, o perceber dos pais. Sim. Por isso que eu elaborei também esse projeto, porque, às vezes, a ausência de informações faz com que muitos pais ignorem os sintomas, que têm sintomas clássicos, mas, assim, como ninguém é igual a ninguém, nenhuma gestação é igual a outra, desde o ventre, a criança, nenhum adulto é igual. Sim. Nenhuma pessoa é igual. Então, o que acontece? Mesmo tendo os sintomas clássicos, o autismo ele vai se apresentar em cada criança de formas diferentes. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, por exemplo, o meu filho, ele enganava demais. Porque ao mesmo passo que ele parecia uma criança tipicamente normal, que é típico e atípico, né? Sim. Ao passo que ele fazia tudo normalmente, quando chegava em outras coisas, aí eu ficava naquela. Ah, imagina, ele não é não. Aí eu olhava outra hora e falava, será? A outra hora falava assim, eu acho que é. Aí depois eu olhava de novo, imagina, você entendeu? Então, assim, enganava demais. Então, isso não pode ser ignorado. Sim. Porque determinadas horas ele não vai demonstrar comportamento nenhum. Por outro lado, ele já trava. Sim. Então, assim, se eu não falasse, poucas pessoas perceberiam. Mas quem tem que ter aquele olhar apurado em casa, leva-se ao profissional, a um neuropediatra, que vai estudar ali delicadamente, com o tempo certo, ele vai encaminhar para os profissionais corretos, que vão estudar ali junto com ele o caso dessa criança e fazer aí as intervenções necessárias para que essa criança desenvolva. Sim. Traz-se o laudo ou os relatórios médicos para a escola, que fica responsável de chamar um professor para que acompanhe aquela criança no suporte necessário que ela precise. Entendeu? Sim. Então, assim, nem toda criança precisa de um suporte grande, nem toda criança... Tem criança autista que vai sozinha. Só que na hora da parte cognitiva, ali do estudar, às vezes ele precisa de um suporte do professor que o estimule a concentrar. Tem criança que precisa de medicação, tem criança que não. E isso quem vai perceber é ali o profissional, o médico, junto com a família. Com a família. Entendeu? E isso, antes do Henrico ir para a escolinha, eu já estava correndo. Então, o olhar dos pais é muito importante. Por isso o projeto, porque às vezes ali a gente, no dia a dia, trabalhando com aquela criança, nós, professores, profissionais, a gente estuda para isso. Sim. E a gente percebe antes da família. Então, ali na escola onde eu trabalho, é um polo muito grande. Tem muita criança laudada e muita criança que não tem laudo. E que nós, professores, olhamos, sabemos que aquela criança tem alguma dificuldade ou alguma característica, traços de alguma síndrome, que às vezes o pai ainda não percebeu. Sim. E ali a gente tem que ter todo aquele tato, todo aquele cuidado para chamar a família, fazer com que essa família vá num profissional adequado, com o tempo, e às vezes até passou do tempo e a família não percebeu.
Mesmo porque, né, Pro, a gente precisa de um diagnóstico de um profissional. Mesmo que o professor, que a mãe perceba em casa, que o professor perceba na escola, mas a intervenção e o apoio, né, do sistema escolar, porque existe um sistema atrás disso. Exatamente. Só vai vir a partir do laudo. Só depois que conseguir um laudo é que a escola consegue entrar com o pedido para ter o profissional ali em contato com essa criança, ajudando, dando suporte. Não fazer por ela, e sim o estímulo para que essa criança vá sozinha. E você, como mãe, como que foi, assim, quando saiu o diagnóstico do Henrico? Eu já sabia. Você já sabia? Já sabia. Mas, então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho antes. Quando você ainda só desconfiava, e o dia... ou o tempo que você teve certeza. Como ficou o coraçãozinho de mãe aí? Como foi essa né, aceitação ou esse olhar, né, para esse novo? O aceitar é o mais difícil. A palavra aceitação é a mais difícil. Até não só para falar, como também para sentir. Então, assim, você nunca quer que o seu filho tenha dificuldade nenhuma. Mas você tem que aceitar. Seu filho é assim, você não vai desfazer do seu filho por ele, nunca vai deixar de ser seu filho por causa disso. Sim. Então, ele vai precisar da sua ajuda. O que mais pegou pra mim foi o medo do desconhecido pra ele. Porque para ele vem o quê? Um atraso na fala que faz com que ele com que ele tenha dificuldade para se expressar. E nisso, nem todo mundo que está à volta dele sabe. Sim. Então, o medo, o que mais me causou assim um certo pânico, vamos dizer assim, foi o medo desse atraso na fala que poderia prejudicar ele em alguma situação. Mas Deus é tão maravilhoso que isso já diminuiu demais. Ele já fala tudo. Não que ele não falasse, ele só tinha a funcionalidade da fala atrasada. Então, ele sabe tudo, o nome de tudo, canta tudo, mas na hora de se expressar... E a importância do diagnóstico cedo, né? Exatamente. Porque hoje ele está com 5 aninhos, 5 anos, né? Mas você conseguiu observar, foi atenta, observadora, né? Acima dessa função aí da profissão que te ajuda, né? Que traz esse conhecimento de professora, mas mãe é mãe, é o instinto natural. Quando você olha para o teu filhinho ali, ele não precisa falar muita coisa, você já vai vendo ali um pedido, uma necessidade sem ele verbalizar. Então, acima desse conhecimento que você tem como profissional da área da educação, é o instinto de mãe mesmo. Né? Então, às vezes a mãe fala assim, mas é porque ela é professora. Não, porque ela é mãe, a ligação é muito forte, e é você, mãe, observando, acompanhando o teu filho, olhando, se você realmente perceber algum comportamento diferenciado, busque, né, ajuda de profissionais, busque ajuda ali do apoio da escola que está para isso. E você precisa de uma rede de apoio. Essas mães precisam de um direcionamento. Muitas vezes educar essas mães ao direito que elas têm, né, sobre, né, aquele filho, porque nem as mães têm conhecimento, né, a respeito disso. A grande maioria das famílias estão... Antes era conhecimento, era nenhum, né? Nem existia. Isso, exatamente. Aí agora as informações ainda estão um pouco precárias. Sim. E aí tem que partir de cada um, ir atrás, buscar, né? E não ficar só naquela frasezinha que as pessoas costumam se encostar, né? É o tempo dele, ele deixa... realmente, cada um tem o seu tempo, só que o estímulo tem que acontecer para que esse tempo realmente apareça. O estalo, a chave vire. Entendeu? E aí a criança, ela ainda não sabe, ela não tem essa consciência. Quem tem que fazer isso são os adultos que a cercam, entendeu? De uma forma ou de outra. Se a família não percebeu, geralmente o professor percebe. E aí, a grande maioria das vezes, você pode ter certeza. Todos os pais que diagnosticaram o filho em alguma dificuldade, a família só ficou sabendo porque a escola passou. É sempre assim. O professor viu, e aí com todo aquele tato, percebe, com todo aquele carinho, fala para a mãe, eu preciso que você faça isso ou aquilo, preciso que você leve, dá uma olhadinha diferente para perceber. Agora, olha novamente a importância do professor. Né? Porque
Sempre, né, professora? Porque essa criança, dentro de casa, com os pais, sendo ali acompanhado pelos pais, mas não houve esse olhar criterioso para entender que aquela criança precisava de um acompanhamento, de um diagnóstico, uma intervenção. E ali dentro da escola, esse pai vai ter esse direcionamento, né? Fora que, às vezes, os professores passam por uma resistência dos pais, né, de não querer, né, procurar o diagnóstico. Começa pela situação da aceitação. Então, é um processo ali. Não deve ser fácil para os pais. Eu sei que é difícil para os pais, mas no meio de toda essa situação, desse turbilhão de emoções, quem está lá no meio? O professor. O professor tendo que direcionar aquela criança, direcionar aquele aluno, entender como que é o aprendizado dele, porque é um aprendizado de uma forma diferenciada, então a abordagem diferenciada, né? Aí ajudar aquela mãe, aquele pai com um apoio, com um direcionamento, com uma educação daquele pai, aonde a gente vai direcionar ele aos direitos que ele tem. Olha, você precisa procurar esse profissional, o seu filho tem direito a isso. Então, ali, naquela turbilhão de emoções, de situações, de direcionamento, quem está lá no centro dessa situação? Nós, professores! Sempre nós. A grande maioria das vezes vem tudo a escola que direciona tudo. Para você ver a importância de um professor na vida de uma criança. É extremamente grande. Inquestionável, né? Inquestionável. E esse projeto é Entendendo a Inclusão. Foi o projeto que eu abordei com os meus 6º anos. Este projeto ajudou as crianças o primeiro passo de tudo, né? A pesquisar, porque eles ainda estão aprendendo. 6º anos, eles ainda estão, assim, naquela mudança de ciclo, aprender a conviver com vários professores de uma vez só, num único dia, porque antes era um professor. E esse professor conhecia toda a família, ficava todo o período dando todas as disciplinas, né, que é o polivalente. E agora, essa mudança de ciclo, professora, 5, 6, 7 professores. E você tá só com o 6º ano nessa escola. E eu costumo falar aqui, quem dá aula pro 6º ano faz qualquer coisa nessa vida. É o que todo mundo fala. Professora, se você deu aula pro 6º ano, você faz qualquer coisa. Isso, professora. Pra você, ensino olha... médio não é nada. Não é. Perto do 6º ano, ensino médio não é nada. Não é nada, né? Os desafios da vida é fichinha pra quem passou. Te preparou pra vida o 6º ano, Na né, verdade, professora? é a continuação da base. Sim. Porque, assim, um 6º ano bem alicerçado ali, ele caminha, ele vai embora. Entendeu? E ali que tá a grande responsabilidade. Todas as outras disciplinas ali, fazendo todo mundo ali interdisciplinar, mas a língua portuguesa, a matemática, é o que pega todo mundo no colo, né? Sim. E aí, o que vai? Ensinar, o primeiro passo foi toda essa explicação de como que eles deveriam pesquisar, toda essa orientação, entregar a parte escrita. Sim. E esse projeto foi feito ali para a criança não fazer sozinha. Era para fazer com a família. Alguém da família sentar junto com aquela criança e ajudá-la a pesquisar, a buscar, a montar tudo bonitinho ali, com a forma padrão já. Já. Esquece aquele negócio de capinha bonitinho, não. Ensinar a criança ali, montar capa, contracapa, sumário, todo o formato bonitinho. É a professora de língua portuguesa que tem que exigir isso, né? Sim. E aí, toda a pesquisa, a bibliografia, tudo bonitinho, entregar isso no online. Nada de papel. Sim. Tudo no online, bonitinho. E aí, depois, vamos à parte prática, que é toda aquela pesquisa que você fez. Agora você vai ouvir profissionais falando sobre isso. Então, aí nós tivemos aí uma semana de palestras. Cada dia da semana, um palestrante diferente. Foi maravilhoso, porque eles tiveram palestras com o professor Ricardo, que é esse professor inspirador aí de projetos. Tiveram uma palestra com a Jo Nunes, que eu pedi permissão para citar o nome dela, que ela é presidente aí da Associação Brasileira de Síndrome de Williams, que é uma síndrome que é pouquíssimo falada.
ela teve uma filha com essa síndrome e aí ela é a pioneira no assunto. Muito boa, maravilhosa. Tivemos aí com o pessoal palestras e uma vivência com o pessoal do Paralímpico, o pessoal que joga bocha ali, daqui de Barueri. Que legal. Eles foram lá, sim, os treinadores, os preparadores foram lá, fizeram uma vivência com os alunos. Então, assim, alunos cadeirantes, todos os alunos de inclusão estavam presentes ali à frente, mostrando que podem, mostrando que a inclusão não é nada, né? E aí, para fechar o projeto, tivemos a palestra com o juiz lá do Paraná, o juiz Ricardo. Deixa eu pegar o nome dele certinho para eu não me enganar. Ele é um juiz autista. Que legal. Sim, que ele se descobriu autista já adulto. E aí, para ele entender as condições dele, ele teve que parar, pensar bonitinho. Nossa, foi todo um caminho para ele se descobrir autista, né? E aí foi lindo. Que incrível. A palestra dele, eu peguei uma palestra já pronta, porque, coincidentemente, ele ficou doente e ele teve que fazer uma cirurgia, né? E aí ele nos permitiu projetar uma palestra que ele já tinha ministrado lá, onde ele conta toda a história dele. E aí os alunos ficaram, assim, maravilhados. Nossa. A questão era, um autista? Juiz? A gente tem acesso a essa palestra? Tá no YouTube, alguma coisa tá assim? no YouTube, tudo bonitinho. E aí eu ainda estou em vias de ele vir dar uma palestra presencial. Porque assim, é toda uma agenda, né? Sim, sim. Estamos falando de um juiz, sim, né? E aí, se Deus permitir, der tudo certo, ele ainda vem dar uma palestra aqui, que der tudo certo para ele vir para São Paulo, né? E aí, eu tô nessa ainda. Tá nessa bom, vai dar esperança, certo, Vou torcer para dar certo. Quando ele for lá, você me avisa que eu vou lá assistir a palestra dele. Ele é ótimo. E qual que foram os feedbacks aí que você teve das famílias? Das famílias, Sim. Exatamente. Era isso que eu queria chegar. Porque assim, quando todo mundo se deparou, falou, nossa, mas a professora está pedindo um trabalho nesse nível para um 6º ano, a princípio foi o choque. Sim. Porque eles acharam assim, como pode a professora querer que o 6º ano, exigir que o 6º ano faça um trabalho nesse nível? Não, eles estão começando, eles têm que aprender. Sim. Então, eles vão aprender desde já, óbvio, devagarinho, por isso mesmo que é para fazer junto com a família, não sozinho, porque eles ainda não sabem. Tanto que isso foi no 3º bimestre, no 4º bimestre eles já me entregaram a pesquisa ali. Que legal. Já não era mais novidade para eles, já fizeram no formato bonitinho, como eles aprenderam no 3º. Sim. E aí, o feedback foi, na reunião de pais, muitos pais vieram e falaram para mim, olha, a princípio, no início eu achei assim muito forte, parecia um TCC, mas eu aprendi muito, meu filho aprendeu coisas que ele nem imaginava que existia. Isso eu já sabia, né? Mas ver uma mãe vindo até mim e falar assim, olha, eu gostei muito porque assim, eu percebi que o meu filho aprendeu demais. Aí eu fiquei tranquila, né? Sim. Porque eu sabia que eles iriam aprender, mas assim, quando a família vem até você e fala, aí é a cereja do bolo. E qual que é o alcance desse trabalho, você vê? Não fica ali, né? Muito Não além fica. do muros da escola, Vai né? muito além. Nós estamos lá na sala de aula com o nosso aluninho, mas nós estamos alcançando ali a família, a casa, as pessoas que convivem E é ali. exatamente esse o objetivo, que saia, né? Exatamente. Das fronteiras da sala de aula e vai exatamente nas casas, nas famílias, e que façam que até muitas vezes famílias que estão passando por essas dificuldades entenda que às vezes a dificuldade está lá dentro da casa dela e ela ainda não percebeu. É isso. Né? Era essa a fonte mesmo que eu queria. E aí, não vai ficar só nesse, né? Com certeza, mais pra frente a gente faz outro, interdisciplinar, pegue outras séries e faça com que essa pesquisa fique muito mais abrangente, porque a inclusão, ela se dá
todos os dias, em vários âmbitos, em vários lugares, em várias situações. E todos nós, todos, sem exceção, temos que aprender a lidar todos os dias. Acalentar, a abraçar, acolher e o preconceito ser extinto. Porque cada dificuldade, cada inclusão, ela tem ali a sua característica e cada característica vai se manifestar também de forma diferente em cada pessoa. E ninguém é igual a ninguém. Ela não vai vir engessadinha. Tal fulano tem autismo, então ele vai ser X. Não, nem sempre ele vai ser. O X não é igual para todo mundo. Exatamente. Né? A característica ela não vai se manifestar de forma igual para todo mundo e ela sempre vem associada a mais um, sempre mais alguma coisa. Esses alunos ou essas crianças de inclusão, elas vieram ao mundo como um presente de Deus mesmo, porque o meu Henrico ele foi para mim o ensinamento. Um presente de Deus, porque quando você olha para uma criança dessa, você consegue perceber, você como ser humano, que nós todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Exato. Né? E ali ela desperta já esse sentimento. Sim. O segundo, de entender ele como ser único, né? Como ele ser único. Só que ele e todos lá são seres únicos, um só, né? As minhas habilidades, o meu tempo, a minha forma. Claro que nós temos características parecidas, mas nunca vai ser igual. Exatamente. Não existe ninguém igual. Não. Né? Então, quando a gente consegue perceber isso, quando a gente consegue entender que todos somos diferentes, cada um tem a sua identidade, né, em Deus, eu vejo que assim as coisas ficam mais claras e a gente fica mais humano. É o entender e o respeitar. Sim. Os dois têm que estar ali juntinho. E é aí onde mora a dificuldade. Porque, assim, sabe aquela frase que tantas pessoas falam assim... Antes de ter filho, você tem um comportamento. Aí, um comportamento, uma visão, tudo diferente. E aí eu ouvia muitas pessoas falarem, muitas mulheres, você tem filho? Eu falava, não. Porque pra mim, o comportamento da criança tinha que ser X e acabou. Padrãozinho. Antes, né? Antes Henrico, pós Henrico. Aí eu escutava muitas pessoas falando assim, quando você tiver filho, você vai entender. E eu achava que essa frase era... todo mundo fala. Só que, quando realmente você começa a ver o mundo, é o leque, assim. O mundo se abre e você começa a ver todas as coisas por um prisma diferente. É isso. Totalmente diferente. Sua mente se abre para uma forma e os seus conceitos em relação a muita coisa, ele muda no estalar de dedo, porque daí você consegue entender, porque saiu de você. Sim. Entendeu? Então a visão muda, o conceito muda, a vontade e a garra muda totalmente, e aí você entende muita coisa. E aí o Henrico também me fez mudar muito no sentido de calma, respira. O mundo não tem que ser acelerado como você quer. Estalou o dedo, o negócio já tem que acontecer. Não. E ele, com 5 anos, ele já faz de um jeito. Esses dias, por exemplo, eu estava tão irritada com pressa de alguma coisa. Não sei o que acontece. Ele entende pelo meu tom de voz que eu tô irritada. Aí eu falei, ai, meu Deus. E ele aí mudou ele até a percepção de tempo para você. Ele falou, mamãe, a mãozinha assim, ó. Ele não falava, ele só fez assim, ó. E me abraçou, aí eu senti a mãozinha dele assim, ó, nas minhas costas. Parecia que ele tava falando, calma. Só que do jeitinho dele. Sim. Você entendeu? Então eu tenho que parar de falar, porque eu choro. Você vai se emocionar, Ele chora, né? Ele olha assim pra mim e ele fala, calma. Só que com os olhos, ele, mamãe. Aí ele me abraçou e a mãozinha assim nas costas, ó. Que coisa então linda. ele veio pra me ensinar muita coisa. Mas esse ensinamento dele é pra mim. Sim. Pra mim, no sentido de respira, calma, tudo tem o seu tempo. E o tempo de cada coisa não é o seu tempo. É pra então, você. respira. E o respirar não é só com ele. Eu olho e levo isso para todos aqueles seres que eu estou cuidando ali por 50 minutos, todos os dias. Todos eles são meus.
praticamente por 50 minutos. Eu falo para os pais nas reuniões, eu falo assim, seus filhos são os meus filhos por 50 minutos todos os dias. Então, todos os dias eu vejo uma coisinha diferente neles. E eu percebo que o nosso trabalho não é em vão. Sim, Pro. Não é mesmo. E assim, foi uma mudança em você, mas tem Foi. reflexo em sala de aula, você tem levado essa Exatamente. vivência, você tem Tem. levado toda essa experiência, Isso. né, esse amor e esse olhar diferenciado para a sala de aula. Isso é incrível, né? Isso. E Ele me fez parar e respirar em todos os sentidos, dentro de sala de aula também, porque agora eu comecei a olhar, você começa a pensar qual a rede de apoio que essa criança tem, o que é que tem por trás dessa criança que faça com que ela tenha esse tipo de comportamento. Sim. Entendeu? Sim. E então aí você pensa, não, essa criança deve passar por alguma coisa. E querendo ou não, a gente acaba sabendo de tudo, sem às vezes nem perguntar. Sim, é isso, Pro. Nossa, isso. que delícia, Pro. Vontade de uma ficar delícia. aqui a manhã inteira conversando com você, mas já Sim. deu o nosso horário. Eu falei pra você que passa Foi. bem rapidinho. Muito rápido. A gente quer falar, tem tanta coisa para compartilhar com vocês aí, professoras em casa, mas passa muito rápido. E eu quero deixar aí na tela o QR Code do livro. Presta aqui para o seu presente. O QR Code do livro da Júlia. Utiliza isso aqui, ó, para poder já começar a incentivar o jovem, a criança que está aí na sua casa, a leitura, tá, mãe, pai? Seja intencional. Ô Ju, fala aqui para mim, para que idade já é recomendado esse livro aqui? Que eu sei que é uma linguagem meio adolescente, mas a partir de que idade ele começa a entender? Acho que uns 10, 11 anos é legal, mas assim, também para uma idade assim mais avançada também é legal. Eu tenho leitura de todas as idades, mas a partir dos 10 anos já dá para Ele já entender, já dá consegue. para enxergar bastante. Já tem leitores, já tem fãs de todas as idades, que eu sei que teve gente vindo te procurar, né? Leitores, né? Pedindo aí, falando, né? Que adorou a história do livro, pedindo que ela Emoção, né? autografasse o livro. Menina. Então aqui, ó, Chamas Vivas de Júlia Miranda. Dá pro filho e para os adolescentes aí, para as crianças de presente. Obrigada, viu, Pro, pela Sou eu quem agradece. Eu vou aproveitar para mandar um beijo enorme pro meu bebê Henrico, pra Ana Júlia, pro meu esposo lindo, Tiago, que me ajuda, que tá comigo ali firme e forte todos os dias. Te amo demais. Obrigada, Pro, um prazer te conhecer. Obrigada, igualmente. E parabéns pela história inspiradora, Sim. né, pelos projetos, pelo trabalho, pela diferença que você tem feito na vida dos seus graças a alunos, Deus. na vida do Henrico, e Sim. que a sua história seja inspiração aí para muitas mães. O meu milagre vai ser muito contado ainda por muito tempo. Amém. Tá bom? Obrigada, Pro.